Boa noite a todos. Mais um Conversa com Cacau. Hoje receberemos o ex-jogador botucatuense Nardinho Lovisuto. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Samuel. Gu, boa noite. Biancão, Luísa, Mala, Nelson Ricardo, boa noite. Família Lovisuto já entrando. Reinaldo, Nardinho entrando. Nardinho, estou te chamando então pra gente começar, tá? Boa noite, Biancão. Somente aceitar aí a solicitação. Nardinho, estou te chamando então pra gente... Opa, isso é... Pra gente começar, tá? Isso aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É um prazer receber essa chamada de vocês. Opa. Somente aceitar aí a... Vamos acertar. Estão acertando. Vamos acertando. Não, tudo... Claro, claro. Tudo certinho. Tudo certo? Boa noite. O senhor está me ouvindo? Tudo certo. Me ouvindo? É um prazer. Estou ouvindo bem. Tá um pouquinho de eco aí, deve ter algum outro celular perto. Baixa um pouquinho. Claro, tudo certo. Tá dando uma... tá com alguma interferência no som do senhor aí, tá? Não, eu estou ouvindo bastante bem. Não, é que quando o senhor retorna, tá tendo... pra gente tem algum celular ou televisão ligada, dá impressão. Agora melhorou. A televisão está ligada. Não, agora tá perfeito. Melhorou? Perfeito. Está ouvindo tá bem, certo. está bem, ok. Só vou fazer a abertura. Pode lançar. Tá certo, vou fazer a abertura do programa, daí a gente já começa o nosso bate-papo, tá bom? Como não? Tá certo. Claro que sim. Aí, tá. Voltou o eco. Só vou fazer a abertura. Tá certo. Meu, tá aqui baixar uma vez. Tá bom? Tá certo. Pessoal, só o pessoal que tá nos ouvindo, só dá esse retorno aí, tá tendo esse eco mesmo, como é que Tem tá? um retorno aí que eu não fui ver. Aí melhorou, aí sim. Agora sim. Agora sim? Agora sim, vamos lá. Então Ok. vamos para a nossa abertura aqui. Então esse aqui é o Conversa com o Cacau, né? Mais um nosso programa de todas as terças-feiras, né? Hoje temos o prazer de receber o senhor Reinaldo Lovisuto, né? Mais conhecido como Nardinho Lovisuto, vai nos falar durante uma hora aí da sua carreira, da sua vida pessoal, uma pessoa muito conhecida aqui em Botucatu e está falando diretamente da Venezuela, então é um prazer muito grande estar recebendo uma pessoa como o senhor aqui no nosso programa. Para começar, pessoal, vamos ter o tradicional sorteio dos brindes ao final da live, né? Que são as duas bandejas de nhoque da Lalane Nhoques, o sobremesa da Esqui Sorvetes e 50% de desconto no chuteira ou tênis de futsal ou futebol society lá da Klaus Sports. Para participar, é somente responder a seguinte pergunta. O Nardinho Lovisuto, nosso convidado de hoje, ele atuou grande parte da sua carreira num país sul-americano. Então, para quem quiser participar, é só responder qual o país sul-americano em que o seu Nardinho Lovisuto atuou a maior parte da sua carreira. Tá certo? Então, só responder isso aí já vai estar concorrendo à nossa premiação. Boa noite. Vou chamar o senhor de Nardinho, que é o nome que o senhor é conhecido, tá? Claro. O nome em que o senhor Muito obrigado. Tá, então, Nardinho, uma boa noite. É um prazer estar recebendo o senhor. Por favor, faça as considerações iniciais aí, por gentileza. Muito bem. Eu prefiro que você me chame de Nardinho, de verdade, que é mais fácil para a gente se comunicar. Com certeza. É um prazer ter recebido esse convite para essa entrevista. E, de verdade, eu me sinto muito lisonjeado
em conversar com vocês e principalmente com você que é filho de um grande amigo meu, Cacá, o teu pai José Ayrton Amorim, amigo de muitos anos de nossa juventude. E poder também comunicar com muitos amigos que eu tenho em Botucatu, no esporte e na vida social. E essa oportunidade a gente nunca deve desprezar. Não, com certeza. Estou sempre às suas ordens para comentar nossa carreira futebolística, principalmente, e, ademais, algumas anécdotas da nossa carreira, a maneira que a gente foi levando a vida no esporte e depois na vida social que eu fiz aqui na Venezuela. Estamos à ordem de sua e qualquer pergunta a gente buscará com prazer. Estamos à vontade. Ok, muito obrigado. Só vou colocar aqui, você estou com uma camisa do Fluminense, que foi um dos clubes em que o senhor atuou, né, pelo currículo, né, que a gente Exatamente, pesquisou. Estive no Fluminense. Nós vamos falar um pouquinho sobre... Já cheguei... Pois não. Não, estamos dispostos às perguntas. Sim, não, é que nós vamos falar sobre o Fluminense também, né, com certeza. Claro que sim. Para a gente começar, Nardinho, como que foi aqui... Você é nascido aqui em Botucatu, como você, na sua infância, jogava bola na rua, como que era isso? O que você lembra dessa infância aqui em Botucatu? O que o senhor lembra disso aí? Claro, isso é um bom início, E eu sou nascido de Botucatu, aí na Vila Antártica, aí na Vila dos Lavradores, e minha família... depois se transferiu para a Baixada, na Floriano Peixoto. E depois daí, aos 5 anos, nós mudamos para a Avenida Floriano Peixoto, na Baixada, e fomos jogando como toda criança brasileira. A criança jogando as peladas na rua, no campinho descalço, e depois... na Avenida Santana, que mudei para ir para a Rua 7 de Setembro, onde todavia tenho a minha família, aí ao lado do posto de saúde, na Rua 7 de Setembro. Eu cursei no Grupo Dom Lúcio, que essa época funcionava no Grupo Pinheiro. Cursei a escola fundamental, o ensino primário, e depois, a partir dos 11 anos, que eu comecei a jogar oficialmente o futebol. Eu tenho, no ano de eu sou do ano 1944, sim. E no ano de 1955, o ano do centenário de Botucatu, se formou aí, não sei se você conheceu ou se lembra, um campo do Canil. Não me lembro. Aí onde estava a final da Vital Brasil, hoje em dia um polo de desenvolvimento, havia um campo chamado Canil, onde guardavam os cães que a carrocinha agarrava pelas ruas da cidade. Certo. E aí havia um campo de futebol de areia, e se formou, como era o centenário de Botucatu, se formou um esporte clube centenário, e formou uma equipe infantil, que aí foi o primeiro oficialmente que eu comecei a jogar futebol. Eu me lembro de alguns que estavam comigo, o treinador Necão foi um dos principais promotores desse infantil, e coincidiu com o Carlitinho, com o Walter, Esso, jogadores que jogamos, todos mais ou menos da minha idade, um pouquinho maior que eu. Aos 11 anos comecei a jogar futebol aí nesse campinho. Sim. Disputamos esse campeonato e fomos bem. E eu tenho muita saudade dessa campo de terra, campo de areia. E foi aí que pensamos como já. Depois, no ano seguinte, 1956, eu passei para a Ferroviária, já infantil, já mais formalizado, que a Ferroviária mantinha todas
as equipes de base, e o treinador, o senhor Sebastião Carneira, me conseguiu levar-me para a Ferroviária, e aí sim fui subindo, escalando ano tras ano o futebol amador da Ferroviária. Correto. 1956, 50, aí estava Janivaldinho, estava Ovídio, estava já no juvenil, tinha até o ano 56, 57, 58 e 59. Até 59 tínhamos juvenil. Certo. Que era o treinador, esteve o treinador, o Ticão, depois o Shirley Lessa. Certo. E nesse ano ficamos campeão, eu fiquei campeão infantil no 56 e depois fomos campeões em 59, que tínhamos um bom time, o Laércio Curuli, Ovídio, Toninho Santana, Nivaldinho, Odir Lima, Luiz Guerreiro, Juramil, o Índio, Sodinha, uma equipe de grande potencial. Certo. 1959. Certo. Aqui tem duas perguntas aqui. Exatamente, estamos dispostos. Duas perguntas aqui do pessoal que está acompanhando. O René Catarino, ele está perguntando se o senhor lembra do time do Broquete. Time do Broquete. Claro. Esse aí é na rua de casa ali. Ainda conserva o calçamento da rua é de broquete, são blocos de cimento. Sim, e aí no campinho da Santana. Isso, ele está lembrando isso, e o Antônio Steinbeck também está mandando um abraço, diz que gosta muito do senhor, tá? Muito obrigado. Pessoal, só assim, aproveitando a audiência rotativa do programa, como hoje temos uma live internacional, né, tem gente de outros lugares fora de Botucatu, gostaria que, assim, quem estivesse fora de Botucatu aí, citasse de onde está assistindo aí, para a gente ir comentando, né, para gente saber de onde estão as pessoas, tal. Quem puder colocar no comentário aí de onde está falando, já falaram que estão no Rio de Janeiro, né, tem pessoas do Rio de Janeiro, tem de Ponta Grossa, o pessoal tem comentado aí. E lá na Ferroviária, você chegou a jogar na equipe principal da Ferroviária, ou somente nas categorias de base? Não, no ano 1960, eu fiz ao terminar o juvenil, eu fui levado pelo amigo Carlinhos Travalli a jogar no Campeonato Varziano, pelo 7 de setembro, aí do bairro, aí da Vila dos Lavradores. E aí, nessa época, foi muito importante para mim, porque já comecei, com 16 anos, já comecei na várzea de Botucatu, que era uma várzea muito disputada. E tinha jogadores já de grande categoria, de grande complexão. No nosso time, eu nunca me esqueço a rivalidade com outro time da Vila dos Lavradores, o Inca, lá da Vila Antártica. Nosso time tinha muito jogador de qualidade, o João Espadaro, Daia Miquelin, tinha os irmãos Bugança. Nesse ano de 60, o campeonato varziano tinha primeiro e segundo turno. No primeiro turno, nós fomos jogar lá na Vila Antártica, no campo do Inca, e o jogo não terminou por uma briga coletiva. Eu me lembro muito bem que o árbitro era o Japão, o Artigas. Então, foram expulsos 22 jogadores. E voltou novamente no segundo turno, o jogo foi no campo do 7. E aí também expulsou outra vez, o mesmo árbitro expulsou outra vez, o jogo não terminou, com 22 jogadores expulsos. Nossa. É coisa da várzea de Botucatu. Várzea de Botucatu. Nardinho, então, vamos lá.
Sim. E daí, de 1960, foi quando eu voltei para a Ferroviária já para no profissional, porque veio um treinador que havia jogado em Botucatu há muitos anos, Paulo Bueno Rocha. Eu, quando voltei para a Ferroviária, o campo da Ferroviária estava sendo reformado, o gramado, porque a Ferroviária havia conseguido entrar na divisão primeira do Campeonato Paulista de Futebol. E com a prática da Ferroviária fazíamos lá no campo do Lajeado, o ano de 1961. E também é um fato muito curioso que nós íamos até Rubião Júnior, até a cidade, a Fazenda Lajeado, com ônibus que alugavam, e lá fazíamos nossos treinos. E durante o meio tempo, nos intervalos do treinamento, uma garotada entrava a jogar futebol, jogar bola lá, e curiosamente estavam todos os filhos do Tunga, famoso Tunga do Lajeado. Seus filhos eram nada mais que o Zé Maria, o Gil, o Modesto, Tuta, que depois todos vieram ser profissionais de futebol. Sim. E é um episódio muito recordado, porque era bastante engraçado, toda essa garotada correndo atrás da bola, e às vezes se metia no próprio treinamento nosso. Certo. Tá certo. Isso foi em 1961 que eu cheguei ao profissional da Ferroviária. Ferroviária, certo. E aí passando pela Ferroviária, né, desde começou a sua carreira nos demais times, né? A gente viu aqui no estado de São Paulo, o São Bento e a Portuguesa Santista. Como que foi sair da Ferroviária e ir para esses clubes? Como que foi essa transação? Como não? Foi no ano de 1960. Não, primeiro vamos chegar até lá. De acordo com os anos. Em 62 eu joguei no profissional da Ferroviária outra vez. Tivemos um campeonato muito interessante, que foi uma Copa São Paulo, mas não de times profissionais da Federação Paulista, que era organizado pela Federação e incluía o time da divisão especial na época, que era Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, e tinha o time da primeira, que era Ponte Preta, Ferroviária, e a categoria da segunda, e a segunda divisão também do futebol paulista. E uma espécie de mata-mata, que iam cruzando os times, igual o estilo Copa do Brasil hoje em dia. Sim. E nós jogamos primeiro jogo com um time da segunda, e eliminamos o Derac de Itapetininga, e de volta. Depois nos tocou o Estrada de Sorocaba, e de volta também. Ganhamos 2. Depois já nos tocou um time da divisão especial, que era o Jabaquara, que nessa época tinha um time em Santos, e perdemos lá em Santos e ganhamos em Botucatu. E nos tocou o Palmeiras, no nosso caminho. E em Botucatu fizemos um grande jogo e empatamos 2-2 com o Palmeiras. Mas fomos depois no Pacaembu e fomos eliminados. Perdemos de 1-0 e terminou nossa visita, nossa intervenção nesse campeonato da Copa de São Paulo. Em 1963, segui jogando na Ferroviária. Em 62 era o Sidney Cotrinho o treinador. Depois, no ano de 63, veio para a nossa equipe o Fernandinho como treinador, que havia sido um jogador que encerrou sua carreira no ano anterior. E fizemos também um grande campeonato. Eu tive um percance no mês de setembro desse ano. Eu tive uma lesão muito grave no tornozelo e fiquei inativo por quase 3 meses. E esse inteirinho eu perdi
Eu tive o falecimento do meu pai em setembro de 63. Foi um baque muito duro na minha carreira e na minha vida pessoal. Em 1964, começou a temporada e eu estava recuperando da lesão sofrida no ano anterior e chegou um treinador novo na Ferroviária, o professor Demétrios, e um dos treinamentos eu estava ainda vacilante e mancando, e ele me expulsou do treino sem saber, sem perguntar, sem nada. E isso me caiu muito mal. Então, tive um percance muito grande com ele e ele me afastou do time. E nessa época, você sabe que a juventude é impetuosa. E eu prometi que não ia jogar mais. E comecei a fazer gestões para jogar futebol com passe livre. E fui buscar no Sindicato de Jogadores de São Paulo, que tinha como Gerson Passadori, era o presidente do Sindicato de Futebolistas. E ele abraçou minha causa e com gestões na federação e na CBT, ele conseguiu liberar meu passe. E a partir de 1964, na metade do ano, eu fiquei com passe livre para jogar futebol por minha própria responsabilidade e meu livre albedrío. Esse era uma final de temporada já, então, em 64, nos 3, 4 últimos meses, eu fui fazer uma temporada na Botucatuense, que nessa época mantinha também um time profissional que jogava a segunda divisão. E eu fiz como 6 ou 7 jogos, final de campeonato da segunda divisão, me serviu para me manter minha forma, voltar a ter a forma outra vez, por muito tempo parado que eu estive em 64, e graças a Deus me foi muito bem esse período que eu estive lá, e eu encerrei o ano de 64. Estou disposto agora à pergunta. Sim, então, aí como que foi a passagem do senhor? Passagem do senhor pelo São Bento, Portuguesa Santista e mais tarde pelo Fluminense. Correto. Então, vamos novamente voltar nos anos final de 64. Sim. Eu fui, no ano de 64, apareceu, a final do ano, apareceu em Botucatu meu amigo Silvio Pacheco, que havia sido jogador da Ferroviária por muitos anos, capitão, e era morador do Rio de Janeiro. E ele, desde quando se foi, que ele havia encerrado a carreira, ele falou, eu te vou levar para um time do Rio de Janeiro. E durante o ano de 64 ele começou a fazer as gestões. Senhor Nardini, só um segundo, só interromper o senhor um pouquinho. Como não? O Ademarzinho, né, o Deminha aqui de Botucatu, né, tá participando aqui da live e tá mandando um abraço. Como não? Um amigo do peito. Demar Messias, né? Demar Messias, claro. Jogamos muito futebol e futebol do salão também. Sim. Tem muita saudade dele. Sim. Então a gente, inclusive eu tive esse aniversário de 80 anos, no ano de 2018, estive nesse seu aniversário e ele me regalou uma camisa comemorativa dos 80 anos do Ademarzinho. Sim. Dá um abraço nele. Sim, isso aí. Então, quando o Silvio Pacheco me veio buscar a Botucatu, me levou para o Rio e justamente nessa camisa que você está portando ali, do Fluminense. E ia começar o torneio Rio-São Paulo, que nessa época não existia o Brasileirão. Era o Rio-São Paulo, que era o campeonato mais importante depois dos campeonatos regionais de cada estado. Estive no Fluminense treinando e jogando alguns partidos amistosos por um prazo de hasta
de 2 meses e meio. Mas tive um inconveniente que houve justamente nessa época uma troca de treinadores. Como é muito característico na cidade, no nosso país. Um treinador é dispensado, dependendo de algum resultado, não dá um tempo para trabalhar. E tudo que eu havia feito no treinamento como Freitas Solis, eu teria que repetir com o novo treinador que veio, o Elba de Padua Lima, porque eu havia sido o Tim, Elba de Padua Lima Tim. O que ele me disse, o que você mostrou para o treinador, me mostra para mim, que eu estou satisfeito e você vai ser contratado. Eu fiz vários períodos de treinamento e de jogos amistosos e havia sido considerado apto para o Fluminense. Mas, coincidencialmente, chegou no estádio do Fluminense, Laranjeiras, um empresário buscando jogadores no Fluminense. E como eu estava de passe livre e a oferta era tentadora, eu optei para ir para a Venezuela. 1965. Então, fiz o contrato para a Venezuela. Só um segundo, para a gente só colocar, né? E assim, como tem um pessoal mais novo que nos assiste, né? O pessoal que acha que talvez não entenda que antigamente não tinha essa... hoje, com o Mercosul, a globalização, a questão, então essas transferências são mais comuns, né? Vêm jogadores dos outros países da América do Sul para o Brasil, do Brasil para outros países, mas na época era uma coisa que era uma novidade, né? Não era novidade, comum, né? É claro, jogar no exterior não era comum. Unicamente que a Venezuela estava começando a fomentar o futebol. Sim. E praticamente eles traziam um jogador em grande quantidade. E veio a proposição de implantar o futebol profissional na Venezuela, e eu fui um dos pioneiros aqui na Venezuela. Então, aqui, de vez em quando, a gente fala que estava abrindo o caminho para agora, o futebol já está muito mais... já é comum, como está falando, uma transferência de um time para outro, de um estado para outro e de um país para outro. Nessa época não era, estamos falando de 55 anos atrás. São coisas difíceis de analisar agora com a globalização como está dessa maneira. Então, vim para a Venezuela em 65 e joguei aqui 1 ano e regressei novamente para a Ferroviária, no ano 66, quando a Ferroviária montou um esquadrão e disputamos um campeonato no 66, tínhamos jogadores de grande valia, eu me lembro muito bem, fizemos um campeonato que chegamos às finais, enfrentando um quadrangular entre Ponte Preta, 15 de Piracicaba, Paulista do Jundiaí e Ferroviária de Botucatu. E fizemos grandes jogos nessas finais. E nos destacamos vários jogadores, inclusive foi quando Zé Maria, eu vou citar alguns jogadores que estavam, Paulo Silva, Zé Maria, João, Miro, Ovídio, Benê, Celso, Tabai, Vale, Guará, Evanir, e vários jogadores tiveram chance de ir para outros clubes. E eu, desculpe, de vez em quando me sai alguma coisa em castelhano. Não, tranquilo. Não é snob meu, não. É que é o tempo que a gente tem de conversa. Viu, Nardinho? Eu acho que é até interessante, porque tem bastante gente aí da Venezuela também assistindo, né? Então, daí fala um pouquinho de cada língua, vai todo mundo entendendo e está tudo certo. Claro, essa é a ideia. E dá licença, eu estou tomando a cervejinha aqui também. Opa, manda ver. Molhar as palavras. Saúde. Isso. E também para... Assim, aqui acompanhar a conversação. Molhar
Com certeza. Então, a gente, como eu estava dizendo, ao final desse torneio de quadrangular, que havíamos classificado para subir para a divisão especial, eu e Zé Maria fomos convidados a uma prova na Portuguesa de Deportes. Então, aparece, Botucatu mandou, a Ferroviária mandou Nardinho e Zé Maria para a Portuguesa. Num período de um mês, mais ou menos, começamos, depois de treinamentos e jogos amistosos, a situação de meus testes na Portuguesa está um pouco difícil de conseguir alguma coisa. Por quê? Porque eu estava disputando a meia-direita e centroavante, era com Leivinha, Ivair, e já era um jogador praticamente de seleção. Sim. E o Zé Maria já encaixou em seguida, que chegou, encaixou e já começou a jogar de titular. E eu ficava lá no banco, até que fomos fazer uns jogos em Sorocaba, com o São Bento de Sorocaba. E nessa época a transação acabava de suceder, o Marinho Pérez, do São Bento de Sorocaba, foi para o Marinho Pérez, que foi seleção brasileira no ano 74. O Marinho Pérez acabava de chegar do São Bento para a Portuguesa. Então ele falou, daqui, Marinho, você fica aqui em Sorocaba, que eu tenho muito contato aqui, vai falar com o treinador aqui em Sorocaba e você te deixamos aqui em Sorocaba. E com todo... saímos de Sorocaba, a Portuguesa regressou para Sorocaba e eu fiquei já na concentração do São Bento, fazendo um período de teste com o treinador José Rossini. E depois de 2 treinos e um jogo, eu fui contratado pelo São Bento de Sorocaba. Aí estava Chicão, Luiz Pereira, Gibe, Salvador, Copeu, Bazaninho, Paraná já teria ido, Afonsinho. É um grupo muito bom de jogadores. E aí me joguei esse ano todinho na seleção, pelo São Bento de Sorocaba, já na divisão especial do Campeonato Paulista. Certo. Aí só colocando mais uma coisa, nossa audiência rotativa, sim. Pessoal, quem quiser concorrer aos brindes, né, por favor, e queira concorrer aos brindes, é só responder a seguinte pergunta nos comentários, tá? E os brindes são 2 bandejinhas de nhoque da Lalane Nhoques, uma sobremesa da Esqui Sorvetes e 50% de desconto em tênis ou chuteira da Adidas lá na Klaus Sport. É só responder nos comentários qual o país em que o Nardinho atuou por grande parte da sua carreira e que após isso fixou, qual o país da América do Sul, né, que o Nardinho atuou por grande parte da sua carreira e fixou residência após o encerramento dela. Tá? E também peço a quem estiver fora de Botucatu para colocar aí nos comentários, né, da onde que está falando, né, da onde que está ouvindo o nosso bate-papo aqui, né, tem alguns... Já colocaram aqui São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Agudos, Valência na Venezuela e também Ponta Grossa no Paraná. Tá? Então esse... daí depois do São Bento, passagem pelo Portuguesa Santista, daí é isso? Portuguesa Santista, correto. Sim. Nessa passagem para a Portuguesa, terminou o campeonato de 67, Campeonato Paulista. O treinador que me havia trazido para o São Bento foi treinar a Portuguesa Santista e me levou com ele para a Portuguesa de Santos também, José Rossini. Fiz o campeonato de 68, que esse ano terminou no mês de julho, agosto, do Campeonato Paulista, e de aí eu tinha contrato até dezembro de 68. E no meio do ano, em julho e agosto, veio novamente a proposição de voltar para a Venezuela. A Portuguesa Santista ia fazer, depois que o Campeonato Paulista termina,
os clubes pequenos, que já não tinham, e ficam todos difíceis de manter-se. Então, eu pensando nisso, eu falei, vou voltar para... A proposta era muito boa da Venezuela novamente. Eu regressei novamente para o mesmo time que eu joguei no ano anterior, o Tequiri Flores da Venezuela, e na metade de 1968. E foi até o final da minha carreira, até o ano 76, joguei no Tequiri Flores, no Valência Futebol Clube e na Portuguesa de Acarigua Futebol Clube, que foi pentacampeão de Venezuela por muitos anos aqui seguidos. Certo. Esse foi praticamente... Oi. A Seleta, né? Seleta Barbosa, ela fala que é sobrinha do tio Nelson, seu irmão, né? O seu Nelson ali. Sim, o Nelson. A sobrinha dele tá mandando um abraço, tá? Com carinho, muito obrigado. Aliás, por falar no seu irmão Nelson, né? Tive o prazer de jogar futebol junto com ele e com os filhos, né? O Marcelo e o Milton, Marcelo e Milton. Marcelo e Milton, claro. A gente fazia parte do time amador, né? Batia uma bola e tal, e sim, o seu Nelson, mesmo já veterano, jogava muito bem também. Futebol, e os meninos... Sim, ele foi companheiro meu, até o amador jogamos juntos, mas depois eu segui e ele ficou jogando com os veteranos, essa coisa toda. Tá, e a Seleta também está completando que o Paulo Frederico está mandando um abraço. Como não, tá? Muito obrigado. Um abraço recíproco. Ela é esposa do Paulo. Nardinho, voltando para a questão da Venezuela, né? A gente vê, como se falou, você é um desbravador, né? Foi um dos primeiros que foi para a Venezuela, foi uma coisa que não era comum na época, tudo. Exatamente. E aí o que chamava atenção na América do Sul era a Taça Libertadores da América. E aí você chegou a jogar Libertadores, né? Chegou a jogar Libertadores, né? E qual que foi essa emoção? Não, isso aí é um torneio muito importante. É que o pessoal, os times do Brasil, na época, eles faz muitos anos, eles não davam muita importância para a Libertadores. Não sei se você está de acordo com isso, porque... Acompanhei bastante isso. Eu acompanhei que não era assim. Mas hoje em dia, a Libertadores é o segundo campeonato mundial de maior importância no mundo. Depois da campeonato da Europa, torneio europeu, a Champions, a Copa Libertadores é o melhor torneio depois da Champions. Mas os brasileiros foram ter conta que isso era importante muito depois que o torneio já tinha sido oficializado. Então, no ano 70, eu fiz bons campeonatos. Nessa época que começou a Libertadores, eu joguei a 10ª edição, a 13ª e a 14ª. Foram praticamente, hoje em dia já está em 50, 60, quase 60. Mas eu joguei as primeiras. E nessa época era o campeão e o vice-campeão de cada país. Sim. Não é como hoje, que o Brasil classifica 5, 6 equipes, Argentina outro tanto, e são divididos... Esse ano foram 8. Mas naquela época eram 12 times, 2 times por campeão e vice-campeão do campeonato local do país que frequentava. E eu joguei no ano 70. Eu na Venezuela, eu não havia sido campeão nem vice-campeão. Mas os times aqui tinham o costume de reforçar-se. Então, no primeiro ano que eu joguei, meu time de Flores não foi campeão. Mas o Valência, que foi campeão, me pediu de reforço. E eu fui fazer o reforço para o Valência. E assim eu disputei a primeira Libertadores minha. No ano 74,
já disputei pela Portuguesa da Carigua. Meu time tampouco tinha sido campeão, mas eles pediram reforço e me levaram como reforço. E coincidiu que eu fiquei, depois fizeram a transação e eu fiquei definitivamente com o Portuguesa de Acarigua. E disputei 74 e 75, que nos tocou, com o Valência, primeiro ano, me tocou os times do Uruguai, Peñarol e Nacional. Que o Nacional foi o campeão do mundo, depois jogando esse torneio com o time europeu. Não, depois me tocou... Só para complementar a informação, e os grupos eram assim, no caso aí, eram os dois, o campeão e vice de um país e o campeão e vice de outro. O grupo de 4 só classificava um para a próxima fase. Né? Exatamente, era a modalidade de disputa, era essa daí. Então, na 74, jogando pelo Português de Acarigua, nos tocou os times Milionário de Colômbia e o Independente de Medellín de Colômbia também. Fomos muito bem nessa Copa. E no 75 nos tocou o LDU de Equador e o Nacional de Equador também. E nas 3 Copas que joguei. E eu fiz gol e nos três torneios consegui fazer. Cada um era um golzinho. Deixou o nome na súmula, né? Deixei o nome na estadística. E só aproveitando aqui também, o Carlos Molina, né? Está em New Jersey, nos Estados Unidos, está mandando um abraço para o senhor também, tá? O Carlos Molina. Como não? Carlos Molina. Garoto que eu conheci desde pequeno, era colega de meu filho no liceu, no ginásio. Certo. Carlos Molina hoje em dia vive nos Estados Unidos. Daí, vindo um pouquinho para a atualidade, né? A gente queria fazer algumas questões. É que assim, o tempo, assim, parece que 1 hora é bastante tempo, né? Mas o papo tá bom e o tempo vai passar muito rápido, né? A gente fica. Passa rápido, verdade. Tem bastante coisa. Queria falar algumas coisas algumas opiniões do senhor sobre algumas coisas da atualidade, né? Como que é o futebol venezuelano hoje, né? A gente vê aqui no Brasil, tem 2 jogadores aí, o Otero e o Soteldo. Como eles são conhecidos aí na Venezuela? Como que esse pessoal tem eles como ídolos por estar jogando em times brasileiros? É uma coisa normal? Como que é isso? E como que está o futebol venezuelano na atualidade? Olha, eu devo salientar o seguinte: nós, quando chegamos aqui, eu particularmente, quando cheguei aqui, há 55 anos, o futebol venezuelano estava iniciando. Como eu citei antes, foi um dos pioneiros, foi um dos primeiros que vieram. Inclusive, os brasileiros têm o termo a velha guarda dos brasileiros. Eu sou um dos componentes da velha guarda do futebol brasileiro. Nesse sentido, quando eu cheguei, em 1965, o quadro de Flores que eu jogava era composto por 10 brasileiros. O time titular, 10 brasileiros e um venezuelano, por lei. Que esse venezuelano era nacionalizado, era um espanhol que jogava como venezuelano. Eram 10 brasileiros e um espanhol nacionalizado venezuelano. Ou um venezuelano de vez em quando entrava, que era o Olmos, ou o Valência, que era o nacionalizado. No ano seguinte, foi modificado, eram 2 venezuelanos e 9 estrangeiros. E consecutivamente ia aumentando, 2, 3, 4, 5. Hoje em dia, são somente 4 estrangeiros que devem alinhar-se. O que acontecia? Para a disputa das Copas Libertadores, que a Venezuela sempre disputou, os times tinham que praticamente nacionalizar os que tinham mais tempo de haver chegado na Venezuela, para poder completar o cupo
de venezuelanos que era exigido para que jogasse. Então, anualmente, se nacionalizava um ou outro jogador para poder cumprir com o grupo de venezuelanos. O que passou? Os jogadores mais antigos que foram vindo para a Venezuela foram ficando por aqui e formando escolinhas de futebol, no caso brasileiros, argentinos, uruguaios, colombianos nem tanto, mas era principalmente brasileiros, argentinos e uruguaios. Foram fazendo escolinhas, contratados pelos clubes clubes sociais, porque aqui o futebol era regido por colônias, a colônia espanhola, a colônia italiana, a colônia portuguesa. Colônia que eu digo são imigrantes que vinham para a Venezuela, que era um país muito próspero, era um país de muitas oportunidades, traziam muita imigração de estrangeiros europeus que traziam o futebol e formavam em seus clubes sociais, mantinham equipes de futebol de garotos. E assim, eles foram contratando os jogadores que ficavam de veteranos, caso brasileiros, caso uruguaios, argentinos, de treinadores. Fazendo o quê? Fazendo um trabalho de base. Ano tras ano, o futebol venezuelano foi crescendo e nos clubes sociais das colônias. Porque o beisebol, na época, era o esporte preferido. Me travou. Nardinho travou, acho que... Pessoal, só me dá um feedback. Vocês estão me ouvindo ou... Travamos os dois. Só ver se ele está voltando aqui. Não, obrigado pela... Tá normal, né? Ele que caiu mesmo, tô chamando novamente. Energia elétrica, tá falando? Pedi para ele entrar de novo. Tá certo, não tô... Pessoal, só aproveitando então, enquanto o Nardinho tá acertando aí, quem quiser participar do sorteio, estamos praticamente no final aí, tem mais uma chance aí. Quem quiser participar do sorteio dos brindes, só responder a seguinte pergunta: em que país sul-americano que o Nardinho não seria raro, seguro se for... Em que país sul-americano que o Nardinho fez a grande parte de sua carreira, né? Vamos fazer o sorteio. Paulinho, você aí mesmo, fala o número aí de 1 a 32. 4 números, tá, Paulinho? De 1 a 32. Coloca aí no... O sorteio, então, o Paulinho vai fazer. Vamos fazer o sorteio, né? Vamos fazer o sorteio enquanto o Nardinho, a gente tenta ver se o Nardinho volta. 15, Stefano ganha o croquete. 31,
31 o César de Paula ganha também o nhoque. Mais 2, Paulinho. 4, Bianco ganha sobremesa. E número 11, o Renê. O Renê ganha o 50% de desconto no tênis lá da Klaus Sport. Vamos ver se o Nardinho voltou aqui. Não estou conseguindo. Aí alguém tá. O pessoal da Venezuela tá colocando que pode ser queda de energia, né? Parece que foi queda de energia. Vamos tentar ver. Travou ali. Olha como está Nardinho. Aí ele não está. Ele não conseguiu entrar de novo, tá? Estou tentando contato com o. Se tiver alguém da casa do Nardinho, por favor, nos passe a informação aí. Bom, pessoal, então, devido aí, deve ter tido algum problema, questão da internet, tá? Eu gostaria de agradecer, então, a presença de todo mundo, né? Obrigado aí pela audiência, conseguimos falar aí por bastante tempo, seriam só as considerações finais, né, considerações finais do Lardinho, foi muito bacana. No próximo, voltamos então na próxima terça-feira, no mesmo horário, né, 19 horas, aí vamos conversar com o Sintra, né, um jogador de futsal aqui de Botucatu e que será o entrevistado da próxima coisa. Aí estão informando que caiu energia, né? Eu perguntei porque o Nardinho é meu avô, mas acho que... Então, a gente não vai conseguir fazer o encerramento da forma como queria, mas acho que valeu a pena, deu para a gente ouvir bastante sobre a carreira do Nardinho, explicou, né, praticamente tudo toda a sua carreira, né? E assim, falou de muitas pessoas aqui de Botucatu, e assim, fica a mensagem, né, para a gente respeitar essa história das pessoas, né? Um botucatuense que passou por vários lugares aqui na América do Sul, né? Fez sua carreira na Venezuela e acabou fixando residência por lá. Uma boa noite a todos. Ficamos aí só no gostinho do quero mais aí para a despedida dele, mas assim, eu acho que deu para gente começar, para a gente conseguir conversar bastante com ele, tá? Grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado aí a todos que participaram. Tudo de bom. Tchau, tchau.